Família no plano de Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo de número 3, onde fala da queda do homem, o pecado de Adão e o pecado de Eva, que cometeram no Jardim do Éden. Nós vamos trazer para você uma interpretação à luz do relacionamento. E através desta ótica, nós vamos interpretar o texto bíblico e aplicá-lo à realidade dos nossos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar e relacionamentos sociais. Primeira lição que nós vamos tirar de Gênesis 3 é que o problema, ele começa dentro da família. Às vezes, nós imaginamos que os problemas sociais, os problemas da humanidade, começam no governo, nas instituições religiosas ou nas instituições educacionais. Mas à luz desse texto, o pecado começou no âmbito familiar, começou dentro do casamento. Da mesma maneira, nós aplicamos aos dias de hoje, que os problemas começam dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito conjugal. Uma outra lição muito importante que nós tiramos é que o inimigo, o adversário, ele se aproveita dos momentos que estamos sozinhos. Diz a Bíblia que a serpente, ela chegou e conversou com a mulher e a seduziu. Observe que o diabo, ele se aproveita do momento em que a mulher está sozinha. Da mesma maneira, nós também. Nós cometemos pecados, erros, quando nós estamos sozinhos. Por quê? Porque quando o marido está junto com a esposa, ele não vai fazer coisas erradas perto dela, nem a mulher perto do marido, nem os filhos perto dos pais, e nem o funcionário perto do patrão. Da mesma maneira, nós precisamos sempre estarmos juntos das pessoas que amamos e das pessoas que não queremos magoar. A Bíblia diz que Eva estava sozinha, longe do seu marido. Naquele momento, o adversário tomou a oportunidade para enganá-la. Nós aplicamos esse princípio naqueles momentos em que você está com o celular na mão, longe da família, ou você está caminhando em algum lugar solitário e muitas vezes você não vigia e o diabo se aproveita do momento e da situação. Um outro princípio muito interessante que nós aprendemos aqui, que nós devemos tomar cuidado com a terceira voz. A mulher, ela tinha um relacionamento com Deus, mas o diabo veio como uma terceira voz entre esse relacionamento e semeou no coração dela dúvidas, incertezas. Ela também tinha um relacionamento harmonioso com o marido, mas por causa dessa terceira voz, esse relacionamento foi conturbado e perturbado. Nós aprendemos então que os nossos relacionamentos devem ser tratados de forma dupla, ou seja, eu e a pessoa a qual estou me relacionando. E eu não posso acreditar numa terceira voz. Eu preciso sempre conversar com a pessoa que eu me relaciono. Uma quarta lição que nós tiramos aqui deste texto é que o inimigo, ele semeia dúvidas dentro do relacionamento. Ele disse para a mulher que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não morreria. Semeou assim uma dúvida no coração da mulher. Olhe bem, o relacionamento, ele é sustentado com base na confiança. Confiança é fé. A mulher, ela tinha fé em Deus, mas naquele momento em que ouviu a voz da serpente, o seu coração ficou com dúvidas, a sua mente ficou pensativa, e ela, nesse momento, acreditou mais na voz da serpente do que na voz de Deus. Quero apresentar uma quinta lição dentro deste texto aqui, que o casal, ele é cúmplice em suas ações. Os dois concordaram em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu lhe pergunto, você é cúmplice dos erros do seu cônjuge? Você é cúmplice no erro dos seus amigos? Os dois concordaram em cometer o mesmo erro. E eu te pergunto, se o teu esposo te oferecer o pecado, você peca?
Ou, ao contrário, a tua esposa te oferecer o pecado, você peca? Como que está o teu relacionamento com Deus? Mas uma importante lição eu quero deixar aqui nesse vídeo, que o pecado, ele produz vergonha. A Bíblia diz que quando Adão comeu da árvore, seus olhos foram abertos e os dois perceberam que estavam nus e tiveram vergonha um do outro. A consequência do pecado é isto, é vergonha. O pecado, ele produz no coração do homem a vergonha de olhar nos olhos um do outro, de olhar um para o outro com clareza, com transparência. A Bíblia diz que os dois também tiveram medo e vergonha de Deus e se esconderam da presença do Altíssimo. Nós aprendemos uma das principais lições dentro deste texto aqui, que o relacionamento espiritual é a base de todo o relacionamento, principalmente do familiar. Quando os dois perderam o seu relacionamento com Deus por causa do pecado, o relacionamento conjugal dos dois tiveram sérios problemas. O relacionamento mais importante na nossa vida deve ser o relacionamento espiritual. Você deve amar a Deus mais do que ao seu cônjuge. Você deve amar a Deus mais do que os seus filhos. Você deve amar a Deus mais do que os seus pais. Muitos casais procuram solução para o casamento tentando aplicar técnicas de convivência, princípios de relacionamento. Mas nada disso vai resolver o problema se eles não resolverem o seu problema com Deus, não se acertarem com o Senhor. Se o seu relacionamento espiritual não está bom, o seu relacionamento conjugal e o seu relacionamento social não irá bem. Nós aprendemos também, olhando para este texto, que o pecado, ele distorce a atmosfera do relacionamento, o ambiente do jardim. Deus te deu um jardim, o jardim da sua vida, seu casamento, a sua família, a sua vida de um modo geral. E o pecado, quando entra dentro da sua vida, dentro do seu jardim, destrói o ambiente e a atmosfera de relacionamento e de paz. Uma outra lição que nós aprendemos com os nossos pais, Adão e Eva, é que muitos justificam os seus pecados ou seus fracassos na família. Quando Adão foi questionado acerca do que havia feito, ele disse a Deus: "Foi a mulher que tu me deste." E esta reação, ela é espelhada nos dias de hoje, quando as pessoas procuram achar alguém para levar a culpa. E nós ouvimos algumas expressões dizendo assim: olha, tal pessoa é vítima da sociedade, é vítima do contexto familiar. Nós sabemos que o contexto familiar influencia muito, como já foi dito nesse vídeo anteriormente. Mas a vontade de Deus para Adão era que Adão assumisse o erro, que Adão reconhecesse que havia errado. Outra lição muito importante que nós vemos nesse texto é que o relacionamento deve estar acima de qualquer tipo de sucesso. O diabo disse à mulher: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será semelhante a Deus. Você conhecerá o bem e o mal. Olhe bem, ou seja, ele estava dizendo para ela: você terá sucesso, você vai ser semelhante a Deus, você vai estar no topo da pirâmide, você vai galgar as posições desejadas que você sempre quis. Mas o sucesso, às vezes, custa o nosso relacionamento. Tem pessoas que trocam o seu casamento pelo sucesso profissional, trocam a convivência dos filhos pelo ganho financeiro, troca o relacionamento de uma amizade construída há anos por um cargo dentro de uma empresa ou dentro da religião. Essas são as lições que eu selecionei para te mostrar sobre o capítulo de número 3. Mas ainda eu guardei uma ainda, que é a lição mais importante deste capítulo, que está lá no versículo de número 15 de Gênesis, onde Deus diz para a serpente que nasceria alguém da semente da mulher, ou seja, um descendente dela, da sua família, que esmagaria a cabeça da serpente e resolveria o problema do pecado. Se o problema começou no âmbito familiar, se as mazelas sociais,
Os problemas do mundo começaram no âmbito conjugal. Da mesma maneira, Deus achou por bem trazer a solução por meio da família, por meio de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele nasceria e ele seria o Salvador do mundo. Jesus Cristo é a semente da mulher, que nasceu para trazer salvação a todos os homens. Eu espero que tenham gostado dessa interpretação bíblica de Gênesis capítulo de número 3. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, para que possamos produzir mais conteúdos como esse e sermos um canal de bênção para as famílias. Que o Eterno lhe abençoe.